tempo pra cá, a odontologia virou facetologia. Todo mundo quer facetar todo mundo sem indicação. E aí você destrói algo que não pode ser recolocável, né? Uma vez desgastado, tá desgastado. E mal feito, porque faz um cursinho de final de semana, não tem experiência, não entende fundamentos de oclusão, as facetas começam a cair, derruba tudo. Fracasso total. Vou dizer para você que eu não escolhi, a profissão me escolheu. Assim também como a prótese, porque eu saí da faculdade querendo fazer cirurgia, acredita? E aí aos pouquinhos essa especialidade foi me chamando, né? Eu tinha um professor de prótese na faculdade que eu gostava muito. E aí quando eu saí da faculdade ele falou assim, tá trabalhando já em algum lugar? Não, né? Recém-formada? Como assim, você trabalhando em algum lugar? Aí ele falou, você não quer ficar comigo lá no consultório? Vendo, ele é uma pessoa assim, com bastante autoridade no assunto também, né? E aí eu falei, fico. Eu queria fazer especialização com ele, mas logo depois eu mudei pro Rio. Quando eu cheguei no Rio, eu fui trabalhar no consultório de uma amiga, indicada de uma amiga daqui. Aí trabalhei lá por mais ou menos um ano, mas assim, como lá tem muito menos dentista que aqui, então assim, eu levei muito pouco tempo para já estar num nível mais alto do que eu fiquei aqui durante 7 anos, né? E aí logo eu saí para montar meu consultório e fiquei pouco tempo naquele prédio, que era um prédio simples, também já saí de lá, montei outro e eu tinha agenda cheia sempre, demorava um mês para conseguir marcar consulta, né? Então as coisas iam muito bem, até que eu engravidei. Aí eu quis dar uma parada, eu vendi o consultório, eu quis dar uma parada, quis ficar 2 anos em casa cuidando da minha filha. E aí eu fui voltando uma coisa assim muito low profile, só foi uma pena que eu tive que largar isso tudo para voltar para cá. Então lá eu ainda permeava um pouco entre a prótese, já gostava muito da estética, mas eu não conhecia ninguém que tivesse um curso legal. A estética eu fazia da maneira que eu conhecia. Teve um congresso da SBOE que eu fui em 2011, porque foi lá no Rio. O Dr. Arbex era o presidente, mas eu não o conhecia. Eu fiquei muito encantada com o congresso, até você acaba aplicando algumas técnicas que você vê lá, mas eu ainda estava muito com os pés na prótese. Então, quando eu cheguei para trabalhar aqui em São Paulo, aqui nessa clínica foi o primeiro lugar que eu fui trabalhar. Mas aí tinha muito essa pegada de ser protesista, porque na verdade o meu título de especialista é em prótese, né? E era a minha maior experiência. E eles tinham só uma pessoa aqui que trabalhava com estética, então eu comecei a fazer algumas coisas, mas assim, dentro do que eu sabia, do que eu já tinha aprendido, né? Não tinha esse aprimoramento que o curso do Arbex deu. Eu estava na pandemia, né, com a gente vendo mais Instagram, essas coisas em casa, trabalhando um pouco menos, e aí o Instagram me mostrou o Arbex falando que faria uma live no domingo, que seria legal se os profissionais assistissem, e eu não o conhecia, né, eu achei interessante a fala dele, né, falei, vou assistir, né, e aí eu já fiquei bem impactada logo no começo, porque ele fala com uma autoridade, né, e, enfim, ele começou a mostrar uns casos. E quando eu vi que a hora estava passando, o Instagram não derrubava, eu comecei a ficar bem impressionada com aquilo, né? E foram 3 horas e meia de live, né? E os casos, e eu... o que é isso, né? Da onde surgiu? Desceu de paraquedas, de nave espacial, o que é isso? E aí, na verdade, eu entendi que aquela live era para iniciar a inscrição do curso no dia seguinte. Nem sabia de curso nenhum, conheci o Arbex. Aí eu falei... né, curso no dia seguinte, mandei um direct para ele, né, tô na dúvida, faço, não faço curso, não sei, me fala um pouco mais, né, porque eu não conhecia ele, e ele falou, faça porque vai ser um divisor de águas na sua carreira. Quando eu comecei a assistir a live dele, eu fiquei muito impactada
com a forma como ele fala, a autoridade com que ele falava dos casos, ao mesmo tempo aquela simplicidade e os casos, né, finalizados com uma magnitude, sabe, uma coisa incrível. Então, isso me deixou muito impactada, mas ainda assim, eu fiquei assim, né, poxa, mas tem 23 anos de formada, o que esse cara tem para te apresentar que você ainda não saiba, né, aquela coisa daquela arrogância de quem já tem alguns anos de formado, né, mas a forma como que ele colocou, né, sobre os casos, falando com muita segurança, então eu resolvi, né, apostar. Falei, não é um curso caro realmente, então eu falei, eu vou pagar isso e vou pagar para ver. Quando eu comecei a assistir o curso, na verdade não tem nenhum conhecimento que eu já não tivesse, mas a técnica é muito diferente. Então eu comecei a assistir aquilo, durex no dente? Como assim, né? E aí eu não entendia por que ele fazia dente a dente, aí eu fui, acho que é para que ele não tenha pigmentação interproximal, né? E eu comecei a beber o curso, eu não dormia, não queria dormir, eu comecei a assistir sem parar, e todo mundo em casa, o que tá acontecendo? Não larga mais do computador e fica lá, bota o fone, não quer que ninguém fale com ela, né? E aquele negócio, sabe, foi entrando assim, eu não terminei o curso todo, mas quando a gente tinha assistido uma boa parte, eu falei, eu acho que eu consigo fazer esse negócio. Eu peguei um caso pequeno, né, que era só uns acréscimos aditivos, e ficou tão bom que tinha vezes que eu falava, qual que é a foto que eu terminei mesmo, sabe? Porque ficou ótimo, depois eu peguei um caso maior e assim eu fui indo, e eu comecei a perceber os detalhes, aonde que eu estava errando, né? Eu reassisti algumas aulas, prestando atenção em pequenos detalhes, já agora dessa vez com um caderno, eu falava, eu precisava entender a técnica. Quando eu entendi a técnica, eu falei, então agora eu vou me jogar na água. Entre um paciente e outro, eu assistia mais um pedaço. Entendeu? Na hora do almoço, eu não queria sair. Eu comia aqui para poder assistir. Entendeu? Virei assim, né? Sabe, um negócio assim que tava entrando na mente. E eu queria mais, e mais, e mais. Entendeu? Eu fiquei doida com aquilo. E aí eu fiz um maior um pouco. E aí foi aumentando, né? E você vai ganhando segurança. O curso, ele foi me empoderando aos poucos. Então, assim, eu acho que esse curso, ele serve tanto para o dentista que está começando, que é uma técnica que com certeza ele nunca viu na faculdade, como uma pessoa um pouco mais experiente, porque realmente muda muito. A forma como ele coloca, muito seguro, em várias aulas ele fala assim, pode fazer, eu faço isso há 20 anos. É como se ele fosse colocando, sabe, um chão seguro para tu dando passo a passo e fazer com segurança. O paciente percebe a sua segurança, a forma como você fala, isso impacta na maneira como você vai passar para o paciente. Acho que essa segurança vem de uma forma muito imperiosa, sabe? Traz uma magnitude, sabe? Para você trabalhar, para você passar para o paciente, fica muito fácil de vender quando você fala com segurança. Eu estou gostando tanto de fazer o que eu estou fazendo, eu estava até falando com uma colega, na hora que eu estou fazendo, gente, não parece que eu estou trabalhando, sabe? Parece que a alma flutua, eu ponho música e a coisa vai, sabe? Parece que eu estou perto de Deus quando eu estou fazendo esse trabalho.